né, um produto voltado para o negócio, ele acabou tomando dimensões de comércio, de produto, de mercado. E design thinking é um thinking, o próprio nome diz. Então, design thinking tem a característica de ser uma abordagem, e aí eu não sei porque a apresentação não vai. Tchan, tchan, tchan. Foi. Então, design thinking a gente pode dizer que é um modo de pensar, tá? Por isso o thinking, porque é pensar como um designer pensa. Então, basicamente, design thinking é um framework mental. Eu vou usar hoje muitos termos em inglês, pela própria autoria. Eu não consigo deixar o chat aberto, tá, gente? Travou o micro da Bia, para mim tá normal, ok, problema, beleza. Ele fica fechadinho aqui no menu em cima e fica só mandando uma notificaçãozinha, tá? Mas vamos lá. Pronto. Opa, passou rápido demais. Então, design thinking é um conjunto de princípios que podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas. Eu vou trazer algumas citações do livro do Tim Brown, que é um dos idealizadores disso, desse framework, vendido como um produto, tá bom? Porque design thinking não tem idealizador. Idealizador de um modelo um modelo mental, na verdade, é toda uma categoria de pessoas que trabalham com design desde a história da industrialização. Todos os designers até então trabalhando, criaram uma maneira de agir, de pensar e de atuar, que consiste num campo conhecido como metodologia. Então, quem transformou esse campo do conhecimento, do saber aplicado ao design, às ciências sociais aplicadas, né, que é o campo do design, foi esse sujeito chamado Tim Brown, que é um dos donos de uma empresa chamada IDEO, que é uma empresa de design na Califórnia. Então, o que o Tim Brown vai dizer? Que design thinking são princípios e que podem ser aplicados por diversas pessoas. Então, design thinking é diferente de design como atividade profissional. Design como atividade profissional deve ser executada por quem tem a profissão de designer. Agora, design thinking são princípios. Ele vai dizer que é aplicável a uma série de diferentes problemas ou situações. Quando a gente pega um outro autor clássico do design, o Loback, é um professor alemão bem conhecido na área do design, ele vai trazer para a gente que o processo de design ele é tanto um processo criativo quanto um processo de resolução de problemas. Então faz todo sentido o Tim Brown falar em usar um pensamento de design, um thinking as designers, para uma gama ampla de problema para todas as pessoas que tentem resolver problemas. Por quê? Porque todas as pessoas têm a capacidade de elaborar processos criativos, porque criatividade é uma capacidade cognitiva do ser humano, e todas as pessoas têm capacidade de resolução de problemas. Então, fazer design como atividade profissional nada mais é do que resolver problemas de modo criativo como profissão. Design thinking não é profissão. Design thinking é um framework que foi criado para que as pessoas pensem como designers pensam. E qual é a missão do design thinking? Por que é relevante isso? Por que inventaram de pessoas pensarem como designers pensam? Essas citações também são do livro do Tim Brown, tá? Existe uma capacidade no design que a gente captura de determinadas situações em insights. E eu mantive, em alguns lugares, eu mantive algumas palavras em inglês, primeiro porque a tradução para português perde, às vezes, o sentido, e segundo, porque são termos que continuam sendo usados, mesmo na língua portuguesa. Então, traduzir essas observações que a gente faz de situações problemáticas, temáticas específicas em insights, ou seja, em sacadas, e essas sacadas, esses insights,
em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Então, essa habilidade de observar, transformar a observação numa sacada qualquer, num insight, e esse insight, transformar isso em produto e serviço a favor de melhorar a vida das pessoas, é a missão do design. E aí, se eu estiver falando num framework de design, de um thinking as designers, eu vou estar falando em fazer isso como uma atividade corriqueira. E por que que isso tomou essa importância, né? Essa relevância? Por que que a gente tem ouvido falar tanto em design thinking? Se a gente pegar a história do design como campo profissional, o design ele começa a ser valorizado como uma profissão, reconhecido como uma profissão, com o advento da Revolução Industrial. Porque até então as pessoas que projetavam, elas produziam ao mesmo tempo em que projetavam e não existia essa dissociação entre projetar aquilo que vai ser produzido. A partir do momento em que a produção passa a ser mecanizada, alguém tem que projetar aquilo que a produção vai produzir. Surge a profissão de design. Essa profissão de design, ela começa lá atrás, a favor desse sistema de produção, que nas primeiras décadas do século XX vão perseguir o mito da produtividade. Então, a gente tem em toda a história da administração financeira, o taylorismo, como vários ícones, né, do capitalismo do começo do século XX vão se tornar essas figuras icônicas, porque eles vão ser representantes dessa busca por produtividade, quando a indústria já está absolutamente sedimentada, madura. A gente tem uma situação, um contexto onde a palavra-chave da indústria do século XX, do começo do século, é produtividade. No meio do século XX, quando toda a indústria já sabe produzir em escala e já sabe atender ou está sendo convidada, impelida, treinada a atender esse lema da produtividade, surge um outro paradigma. É engraçado que a gente pega o Fordismo, né, como representante de produtividade e o Toyotismo como da qualidade, né? Mas surge um novo lema. E aí a gente vai ter, por exemplo, na década de 70 do século passado, o paradigma da qualidade. Então, não basta mais só produzir muito, mas a gente tem que produzir bem e melhor. E eu trabalhei, por exemplo, na IBM na década de 90, e trabalhei depois na Motorola nos anos 2000, e eu fiz muitos cursos de qualidade. A gente tinha auditoria do BVQI, auditoria da qualidade, curso de gestão da qualidade, era Green Belt, Black Belt. Alguns de vocês, se tiverem um pouquinho mais de idade, vão lembrar ou vão ter vivenciado isso, que as indústrias, principalmente essas indústrias multinacionais, tinham como lema, como paradigma a ser alcançado nessas décadas de 50 para frente, né? Segunda metade do século passado. Ok, agora todas as indústrias chegam na virada no fim do século XX, sabendo produzir muito e com qualidade. O mundo tem outro ritmo, né? A gente chega no final do século XX acelerado, por muias conquistas. O mundo não só está acelerado, se a gente pegar desde do advento do transporte, a comunicação, a telecomunicação, as redes, a internet, o mundo conectado, a gente vai ter uma aceleração da vida, da produção, da indústria e do consumo. E a formação tem textos muito interessantes nas ciências sociais, na sociologia, que tratam dessa mudança de expectativa da sociedade, mudança de ritmo e de expectativa. O Gilles Lipovetsky, que é um sociólogo que eu gosto muito, ele vai falar, ele vai usar o termo de sociedade hiperestética, hipercapitalismo, hiperacelerado. Então ele vai dar esse exagero
usando o prefixo hiper para a nossa sociedade no final do século XX. Muito bem, o que a gente pode fazer então para se diferenciar, para atender essa sociedade hiperexpectativa, hiperacelerada, esse hipercapitalismo estético, que é um termo do Gilles Lipovetsky? A gente tem que inovar. E aí surgem termos como design de experiência, porque agora eu não consumo mais um produto, eu consumo a experiência que envolve aquele produto, aquele serviço. Então, não basta sentar numa padaria e tomar um café, né? Então, eu tenho toda a experiência de consumo, de tomar aquele café, que tem uma história, então ele vem com um conteúdo. A gente tem um super desenvolvimento da área de branding, de marketing, de experiência do consumidor, de comportamento do consumidor. Então, nós temos, nas últimas 2 décadas do século XX, uma especialização tremenda por parte do consumo e uma necessidade da produção, da indústria, em se diferenciar e atender esse novo consumidor. Aonde a gente consegue se diferenciar? Na inovação, propondo coisas novas. Eu preciso fazer uma parte agora com vocês, porque eu sou professora de design para sustentabilidade. A minha tese de doutorado tem a ver com requalificação dos objetos pelos próprios consumidores, tendo em vista uma relação mais duradoura e afetiva entre pessoas e coisas. Então, sempre que eu falo sobre inovação e penso no ritmo acelerado de produção e consumo do final do século XX, isso me deixa bem angustiada, porque me parece, e de acordo com todos os teóricos que eu tenho estudado sobre desenvolvimento sustentável, me parecem termos que são absolutamente antagônicos, né? A necessidade sempre do novo e, ao mesmo tempo, a necessidade premente de se desenvolver de modo sustentável para que a gente não dê fim ao recurso que é finito do planeta. Então, deixo essa provocação aí para a gente conversar na hora que fizer o intervalinho. Muito bem. Já que então agora o lema do século XXI, do final do século XX, começo desse século é inovação, a gente vai ter essas 2 figurinhas aí, o David Kelly e o Tim Brown, sócios, donos do escritório chamado IDEO. Na última década do século passado, eles vão desenvolver, eles são um escritório muito grande de design. Eu fiz um curso com o David Kelly quando eu trabalhava na Motorola. Eles prestavam serviço para a Motorola, para a Apple, para várias empresas da área de tecnologia. E eles projetaram muitos produtos, de carrinho de sorvete a eletroeletrônico. Eles vão lançar a ideia de design thinking aplicado aos negócios. Já se fala em design thinking nos anos 80 na área acadêmica, mas aplicar isso, rebater isso como uma possível, eu não vou chamar de metodologia, tá? Porque eu tenho a noção de que metodologia é um método, é um processo muito mais complexo do que o que a gente está falando aqui. Então, eu vou reforçar a ideia de modelo mental. Mas eles lançaram o modelo mental do design como uma estratégia genérica para a melhoria dos negócios. O Tim Brown vai escrever um livro cujo subtítulo é uma poderosa... daqui a pouco vai aparecer aí no slide, acho que é uma poderosa ferramenta para decretar o fim das velhas ideias. Então, assim, tem um apelo marqueteiro fortíssimo, né? Então, eu vou vender uma abordagem que as pessoas vão conhecer como um procedimento a ser implementado e é uma poderosa ferramenta para decretar o fim das velhas ideias. Então, a gente tem que tirar da frente essa roupagem de produto para entender o design thinking naquilo que ele tem de bom para oferecer. Então, vamos lá. O Tim Brown vai definir que design thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, no ser humano, para atingir a inovação que surge das ferramentas do design
e integra as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos de mercado. Então, eu grifei algumas palavras-chave, né, nessa citação, porque isso, para mim, é o que qualifica esse framework, esse modelo do Design Thinking. Primeiro, ele é voltado para promover inovação. O tempo inteiro, ele vai ajudar todos os procedimentos, as ferramentas, os processos, os instrumentos, todos eles vão ajudar a gente a pensar de forma nova sobre um determinado problema, uma área, uma temática específica. E ele integra 3 diferentes critérios quando a gente define inovação: necessidades das pessoas, possibilidades da tecnologia e requisitos de mercado. Vamos lá que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, nesse slide. Esse desenho, esse esquema é da própria IDEO, e o que ele pretende sintetizar? O Design Thinking, ele funciona principalmente voltado para o olhar da pessoa, né? Por isso que as setas vermelhas estão envolvendo a palavra people desirability. A inovação, ela se dá na interseção dessas áreas, de acordo com o Tim Brown. Mas a função do designer é advogar pelo usuário. É isso que diferencia, basicamente, numa equipe multidisciplinar, trabalhando juntos, designers, pessoas da tecnologia, engenheiros, pessoas técnicas e pessoas do negócio, do mercado, de business. O que diferencia a pessoa que está ali na função de designer é o fato dessa figura ser o advogado do usuário, o advogado daquele que vai se beneficiar com aquilo que está sendo proposto como produto, serviço ou solução. Por isso é uma abordagem centrada no usuário. O que esse gráfico representa? A gente precisa o tempo inteiro para pensar em inovação, inovação de experiência real, completa, a gente precisa endereçar 3 perguntas. A primeira pergunta tem a ver com esse quesito desirability, né? Desejabilidade. Isso seria responder a pergunta: o que faz sentido para as pessoas? O que é desejável para as pessoas? Não desejável no sentido de desejo, é isso que as pessoas querem. Talvez é isso que as pessoas precisam, é isso que faz sentido a gente propor para as pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que se beneficiam com a proposta que eu estou endereçando. Para quem o meu produto ou o meu serviço trará valor. Tá? Essa é uma outra palavra que está muito em uso hoje. Qual é o valor do produto? Ou seja, o que ele entrega? A segunda pergunta é: o que se tornará parte de um modelo de negócio sustentável? E aí eu estou endereçando pelo viés de viabilidade, de business. Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou colocando o chapéu do negócio, do business, para perguntar. E, finalmente, quando eu ponho o chapéu da tecnologia, eu estou respondendo a pergunta: o que é funcional num futuro próximo? O que é feasible? Tem a ver com feasibility. Então, aquilo que é desirable, desejável, viável e factível funcionalmente, tecnicamente, é aquilo que reúne os 3 critérios para que eu possa chamar de inovação. Se eu tenho alguma proposta de solução nova que, ao mesmo tempo, é desejável, é tecnicamente possível, mas não é sustentável, o negócio não para em pé, então isso não é uma inovação de fato. Para ser uma inovação de fato, eu preciso atender os 3 requisitos. Quais são os pilares do Design Thinking? No que o Design Thinking está estruturado? São 3 os pilares, tá? O primeiro deles é o pilar do design. Não tem como pensar design sem compreender o conceito de empatia. O segundo
é a colaboração. Eu vou falar agora cada um com calma, tá? E o terceiro é a experimentação. Por que que essas três coisas são fundamentais para que o processo, o thinking as designer, aconteça? Empatia é a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros, compreender o mundo por meio das emoções e experiências alheias. Então, é pré-requisito de quem trabalha com design ou de quem pretende trabalhar com design se colocar no lugar da pessoa para a qual eu estou trabalhando. Porque olhar para uma dor alheia, para uma expectativa alheia, para aquilo que a outra pessoa tem como requisito, como anseio, desejo de vida, problema real, problema imaginário, aspiração, eu só consigo mapear de forma um pouco menos enviesada qual é essa situação se eu tentar me colocar no lugar do sujeito. A priori, é utópico, né? Se a gente for falar em estrito senso, a empatia é utópica. A gente não consegue, o sujeito nunca consegue sair da própria sujeição e se colocar inteiramente no lugar do outro, né? Nem em pesquisa das ciências sociais, que a gente fala sobre a isenção do pesquisador e tudo mais, tem muitos textos interessantes sobre metodologia que fala sobre isso. É impossível a gente se colocar estritamente no lugar do outro, porque eu não vivi a vida do outro. Eu não tenho o conjunto sensório do outro para sentir como o outro sente. Então, a empatia é sempre uma tentativa, mas ela precisa estar presente quando eu estou trabalhando no princípio do design thinking. Porque se eu continuar olhando para o problema a partir da minha ótica, eu só estou enxergando um viés. O segundo pilar é a colaboração. A colaboração parte, essa frase do Jim Brown, ela é clichê e ela é muito verdadeira. Todos nós somos mais inteligentes do que qualquer um de nós. É óbvio que a partir do background, da formação, da expertise de cada uma das pessoas num time de desenvolvimento de solução, de projeto, a gente tem, quando eu analiso um problema, quando eu proponho ideias, quando eu elaboro propostas, a gente coloca, mesmo intuitivamente, nas nossas proposições, aquilo que a gente é. Né? Então, o que eu acredito, o meu pacote de crenças, de conhecimentos, de experiências pessoais. Então, quando você trabalha num espírito colaborativo, a tendência natural é que o resultado seja mais diverso. Quando a gente aplica isso num trabalho, por exemplo, com clientes, né? Então, eu trabalho no Apple Academy, a gente tem uma agência de instrutores e alunos que faz trabalhos de design de interação, design de sistemas, né, de tecnologia. Para plataformas iOS, porque é dentro do ambiente Apple. E a gente tem clientes do mundo real. Normalmente a gente trabalha com esses clientes de forma colaborativa. E aí, o que é a forma colaborativa? É efetivamente o cliente participa da solução. Ele participa desde do levantamento do problema até a sugestão de soluções, ideação, processos de ideação. Então, vamos fazer dinâmica de brainstorming? Vamos, o cliente participa. Vamos fazer refinamento das ideias para triar as melhores ideias? Vamos, o cliente participa. Então, além de ter a ótica do cliente, que é uma ótica valorizar, a gente tem que dar valor, tem uma outra coisa que é interessante, que é o fato do cliente se sentir parceiro. Então, ele não se sente, um feitor que está ali para analisar o que a gente está fazendo e julgar e criticar, porque ele é parte do processo. Eu vi aqui que tinha uma pergunta na aba de
Q&A. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa primeira parte, aí eu volto aqui e a gente fala, vai respondendo todas e vai abrindo para interação, tá bom? Então, seguindo, o terceiro pilar é a prototipação. A prototipação, gente, poderia se chamar materialização de ideias, tá? Quando eu montei esse slide, eu pensei em pegar uma imagem que fosse bem representativa. Por quê? Quem já participou de dinâmica de design thinking, escritórios que costumam fazer, equipes de projeto que costumam fazer design thinking, tem várias coisas que tem sempre presente. Uma delas é post-it, que é uma das maiores invenções do século, né? Porque você poder escrever coisas em papeizinhos e depois colar essas coisas numa parede, tirar e pôr, e agrupar, e selecionar, e pôr para cá, pôr para lá, e continuar com tudo ali sem perder, sem ter que, por exemplo, apagar uma lousa, né? É genial. A outra coisa que tem que ter num escritório que queira trabalhar uma empresa, um grupo de trabalho que queira fazer design thinking, é uma caixa cheia de bugiganga. Porque às vezes a gente precisa materializar uma ideia, às vezes não. Na dinâmica de design thinking, a gente precisa materializar uma ideia de forma a compartilhar ela com o restante do grupo. Essa materialização, para quem trabalha com design e tem uma habilidade de desenho, é muito fácil. Você pega um pedaço de papel, faz um rabisco, a pessoa compreende. Mas se a gente está falando numa equipe multidisciplinar e num trabalho colaborativo, eu não posso supor que todas as pessoas que estão trabalhando naquela equipe, na dinâmica, têm habilidade de desenhar. Mas todas as pessoas têm habilidade de brincar de casinha, de fazer mímica, de montar pequenos cenáriozinhos como esse dessa foto. Então, essa prototipação é a tangibilização das ideias. É para isso que é fundamental a gente fazer essa etapa numa dinâmica qualquer de design thinking. Bom, vou parar um pouco e vou voltar. Se design thinking é pensar como um designer pensa, como é que um designer pensa? Existem vários teóricos na área do design que estão estudando isso há muitas décadas. Um dos principais chama-se Nigel Cross, e há 20 anos atrás ele começou, acho que mais, há 30 anos, acho que na década de 80, ele começou a publicar sobre a maneira como o design pensa, o expertise do design. E a partir dos estudos da criatividade, da psicologia da criatividade, ele chegou à conclusão, ele chegou a um gráfico, né, que é um modelo, que é esse que eu estou apresentando aqui, esse é do livro dele. E nesse modelo, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é um interesse muito metodológico, tá? Mas nesse modelo, eu queria que vocês prestassem atenção para a quantidade de setas que tem. Então, assim, eu tenho os objetivos aqui do problema, eu tenho uma tensão conflitando ali com a solução do lado direito, eu tenho as fronteiras, o desenho, os limites, os contornos do problema, eu tenho a solução, o conceito de solução aqui embaixo também, então a nossa cabeça está indo e voltando. Eu estou resolvendo, mas eu estou fazendo um vai e volta. Eu tenho alguns princípios fundamentais, que são os princípios relevantes. Então, são os princípios do design, né? Princípios da usabilidade, os princípios da ergonomia, o princípio da sustentabilidade. Então, são princípios que regem as soluções. Mas o que é interessante a gente perceber? Que não é um pensamento linear. Então, design, assim como criatividade, se a gente entender design, como o Loback fala, né, como sinônimo de processo criativo com processo de solução de problemas, que seria um processo mais algoritmo, não é
não é linear esse processo, né? Não é uma linha pura onde eu saio de um problema, eu tenho ideias e eu chego numa solução. Pelo contrário, o pensamento em design é um pensamento caótico. Como então que a gente pode imaginar que design thinking pode virar um modelo, que algumas pessoas vão dizer metodologia, se thinking as designer é pensar de maneira caótica? Então, a IDEO, o Tim Brown, difundiu um modelo que não é só dele, tá? Mas ele vai ser o grande divulgador desse modelo, chamado de duplo diamante, ou modelo convergente e divergente, que é esse slide que eu estou mostrando agora e que tem uma lógica que é muito bacana. Isso aqui faz muito sentido quando a gente introjeta isso e fala assim, não, eu penso dessa maneira, eu já fiz isso tantas vezes que eu penso dessas maneiras. O que isso quer dizer? Eu começo no início da seta aqui atrás, né, da esquerda para a direita. Deixa eu ver se vocês conseguem, acho que vocês devem conseguir ver meu slide, né, meu pointer. Então, eu começo aqui com uma ideia, com uma noção, com um insight, com uma coisa que está me incomodando, alguma coisa que está incomodando um cliente, um grupo de pessoas. Eu parto de um princípio qualquer. Esse princípio qualquer, ele precisa, num primeiro momento, de um pensamento divergente. Então, essa fase chamada de descoberta é uma fase divergente, aonde eu preciso descobrir sobre aquilo. Eu preciso descobrir o tamanho daquilo, a complexidade do que eu estou pensando, ou qual é o problema, quais são as fronteiras do problema, o que é que está envolvido nisso tudo. Quem são os usuários? Quem se beneficia? Como é esse mercado? O que já tem? Como é a concorrência? O que existiu? Se existiu, por que faliu? O que ainda existe? Quem está dando certo por quê? Quais são as demandas das pessoas para as quais eu estou trabalhando, tanto stakeholders em geral, tanto o meu usuário, daquilo que eu vou projetar para atender a sua demanda, suas dores, suas necessidades e aspirações, quanto o dono do produto que me contratou eventualmente. Então, a primeira fase é uma fase de descoberta, e aí eu parto só para pesquisa. A partir de um ponto em que eu tenho existe um termo controverso que fala que, peraí, deixa eu lembrar, que a amostra está, daqui a pouco vem na minha cabeça, fugiu, saturada. A partir do ponto da saturação, eu começo agora num processo convergente. Por que eu falei que esse termo é controverso? Porque não é um termo exato. Como que eu sei qual é o momento em que eu estou saturada de informação, de pesquisa, de dados, que eu consegui fazer o enfrentamento desse problema, eu defini as fronteiras do problema? Como que eu sei que eu já estou com esse assunto saturado e que a partir de agora eu vou entrar num processo convergente, eu vou filtrar, organizar, agrupar pesquisas, estruturar, tirar insights daí, começar a colocar as coisas de maneira hierárquica para que eu chegue nesse ponto central dos diamantes. Nesse ponto, eu tenho um repertório sobre a situação, o tema, o problema, que me permite começar novamente num processo divergente. O processo agora é um processo de desenvolvimento da solução, da ideia, ou é um refinamento, porque eu já tinha tido uma ideia lá atrás. Lembra? O Nigel Cross vai falar, a gente não tem primeiro, foca só o problema, depois a gente vai ter a solução. Não, a nossa cabeça fica chaveando entre problema, solução, problema, ideia. Putz, eu tive uma ideia de um produto. Então, quando eu faço o primeiro diamante, eu tento deixar essa ideia fresquinha, parada, flutuando no ar.
Eu não bloqueio, porque isso não existe, é mentirinha, mas eu tenho que fugir de um processo chamado fixação, que acontece muito no processo criativo, que eu considero que aquela foi a melhor ideia do mundo e eu me nego a divergir, porque eu estou centrada, fixada numa coisa só. Então eu ponho ela ali, flutuando no ar, e eu vou fazer descobertas para depois fazer a definição. Quando eu chego aqui, então, no meio dos dois diamantes, eu começo o processo divergente de ideação. Eu vou desenvolver alguma ideia, uma solução, uma proposta, ou eu vou retomar aquela ideia preliminar que eu tive, e agora que eu pesquisei muitas coisas, eu consigo desenvolver melhor. Eu vou desenvolver muito, eu abro muito meu espectro, até o limite que eu e a nossa equipe que está trabalhando juntas considera possível, adequado, pertinente, que o cronograma permite, até o momento em que eu, de novo, considero que eu estou saturada de opções. Novamente, aquele conceito da saturação. A partir daí, eu começo a refinar, eu prototipo, eu melhoro, eu tangibilizo, eu valido com algumas figuras chaves, alguns atores chaves, para que eu chegue aqui no final, na saída do segundo losango, entregando uma proposta. Como esse gráfico é um gráfico genérico, eu posso tanto entregar uma proposta conceitual, quanto eu posso entregar um protótipo funcional de um produto. Depende de como eu entrei aqui, depende do que eu fiz nessas 4 etapas, eu vou ter uma maturidade de entrega aqui. Então, esse é um modelo conceitual que eu consigo aplicar para muitas situações de projeto diferentes, se eu tiver isso como modelo mental. A Design School de Stanford adaptou o modelo Design Thinking para outra representação gráfica, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que é uma representação de 5 hexágonos. Por que eles colocam em forma de hexágonos? Porque, eventualmente, eles não precisam estar colados por essas faces. Eu posso colar, por exemplo, eu posso colar o teste aqui, junto da ideação. Eu posso, durante um processo de ideação, fazer um teste, assim que eu fiz a prototipagem, ou eu posso testar a ideia antes de prototipar. Então, fazer uma representação em forma de hexágono significa que isso não é uma linha. Isso é um esquema de coisas que podem se complementar e que, eventualmente, são iterativos, né? Eu vou fazer e refazer e refazer. Mais ou menos corresponde ao princípio da IDEO. Então, a primeira fase, empatia, eu me ponho no lugar do outro para compreender o problema, eu defino as fronteiras desse problema, a partir daí eu vou idear, ter ideias de solução, a princípio eu vou prototipar para depois testar, mas eu posso eventualmente testar ideias. Com isso, a IDEO desenvolveu uma coisa chamada Toolkit, que está muito na moda. Para vocês terem ideia, eu tenho um livro chamado 101 Métodos de Design. E a palavra métodos está errada aí, porque não são métodos. São tools, são ferramentas de design. A própria IDEO editou um toolkit em forma de cartinhas, que ela vende. Você compra, juntamente com o livro do Tim Brown, você pode comprar esse conjunto de cartinhas. Aqui no Brasil, a gente tem um escritório em São Paulo, no Rio, desculpa, a MJV, que é um escritório que trabalha muito, há muitos anos já, seguindo o modelo do Design Thinking. E o Maurício Viana, que é o coordenador desse escritório, lançou no site do escritório, lançou alguns anos atrás, já faz tempo, acho que nem sei se a primeira edição é de 2012 ou anterior, tá? Lançou um livro onde eles contam cases deles, do escritório deles, onde eles aplicaram Design Thinking. O site da MJV tem muitos links, eles são provedores de conteúdo nessa área, conteúdo confiável.
Tem um e-book que tem esses cases, né, de aplicação da metodologia do framework, olha eu caindo em contradição, né, do framework do Design Thinking. E em casos aplicados, é bem bacana porque a gente fala assim, vamos fazer um brainstorming. Praticamente todo mundo já ouviu falar esse termo, porque é um termo que está muito na moda. Mas quando a gente vê especificamente como deve ser o brainstorming, quais são as regrinhas para que funcione mesmo essa dinâmica? Eu posso fazer brainstorming sozinha? Faz sentido falar em brainstorming individual? Eu posso fazer brainstorming virtual, agora em tempos de isolamento? Então, esse livro da MJV tem várias aplicações interessantes em casos reais de projetos do escritório. E no site deles tem links de videozinhos, é um material bem didático. E o livro original do Nigel Cross, onde ele conceitua o que é esse Thinking as Designers, está aqui o link, tem o nome de Design Thinking. Não é um livro muito fácil de achar. O do Tim Brown, como eu falei, o subtítulo é Uma Metodologia Poderosa para Decretar o Fim das Velhas Ideias. Esse é bem mais fácil de achar, de comprar, é diferente do Nigel Cross. Então, eu queria agora, então, fazer aquela pausinha que eu falei. Deixa eu ver aonde que eu retomo tudo. Tchan, 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 sair do modo apresentação. Joia, Bia, tem inclusive uma pergunta bem relacionada aqui com a sua última colocação de se dá para fazer o thinking à distância, né? Tem a pergunta como se, que está no chat, não sei se você está vendo aí o chat, como fazer, a Paula Cristina Silva Bastos está perguntando como fazer a etapa de prototipagem à distância, né? Uhum. A Vanessa Ribeiro também perguntou que a gente falou dos 3 diferentes critérios, né? Necessidade de pessoas, posicionamento, e ela queria recuperar qual que é o terceiro critério, né? Além de necessidade de pessoas e posicionamento. Então tem vamos lá. uma pergunta também no Q&A, como a competição entre funcionários pode auxiliar ou atrapalhar o trabalho colaborativo? E depois ainda tem o Luiz Verri, que levantou a mãozinha lá, então acho que depois que você responder, a gente passa para o Luiz Verri. Tá. Então vamos começar, vamos por ordem. Eu vou pelo Q&A primeiro, porque daí eu já fecho essa janelinha, tá? Então tá aqui, é o Felipe Alcino. Oi, Felipe. A pergunta é como a competição entre os funcionários pode auxiliar e atrapalhar no trabalho colaborativo? Olha, Felipe, eu vou falar para você em nome de, primeiro, experiência própria de design, que trabalha em equipe grande de design há muitos anos, e depois de maneira teórica, tá? Como designer que trabalha com design há muitos anos, a competição entre funcionários na área de criação é muito ruim. É muito ruim porque promove a fixação. Então, é muito comum pessoas trabalhando em processos criativos em equipe. Na verdade, é mais comum em equipe do que de maneira solitária. E é muito comum que haja competição porque a minha ideia é melhor do que a sua. Pelo simples fato de que a minha ideia é minha, né? Então, a minha ideia é minha, fui eu que tive, e ela é muito melhor do que a sua. E isso, a psicologia da criatividade chama de fixação, tem termo para isso. Então, essa competição entre funcionários, no processo criativo, na minha experiência de projeto, vou fazer 30 anos de projeto, eu considero ela muito ruim. Então, eu tendo a trabalhar para anular essa competição, tá? Então, na minha experiência própria, eu acho que atrapalha. A literatura costuma dizer que trabalho colaborativo é trabalho de soma, não é trabalho de sobreposição. Esse termo é legal porque quando você soma, tanto é que os processos de criação, eles são processos somativos. Então, pensa o seguinte, vamos fazer um brainstorming. O brainstorming, a minha ideia,
rapidinho, né? Para quem nunca ouviu a definição ou não sabe ou nunca fez, brainstorming é um processo criativo, colaborativo, criado lá na década de 70 do século passado, aonde pessoas, mais de uma, de preferência um grupo, e mais de duas, vão se unir e simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, trabalhar por um tempo delimitado em cima de uma determinada ideia ou de um problema dado. Então, tem um mediador que vai falar, olha, o tema do brainstorming é esse, vai colocar o problema, a ideia, o que a gente vai ter que criar ali, e todas as pessoas vão contribuir. E qual é a característica específica do brainstorming que faz dele uma dinâmica muito legal, muito produtiva? Existe um pressuposto de que nenhuma ideia pode ser criticada durante o brainstorming. Então, eu não posso julgar a ideia do outro, e, portanto, se eu não tenho juízo de valor, eu já anulo um pouco a competição, né? Porque já que todo mundo pode falar tudo, então eu não tenho que competir pela melhor ideia, porque não tá rolando um juízo ali de valor, todas as ideias são bem-vindas. E, principalmente, quando você faz uma dinâmica de brainstorming, uma pessoa dá uma ideia e ela tem que declarar a sua ideia. Nessa hora eu falei que o post-it é um melhor amigo do design, porque ele é mesmo. Nessa hora a gente escreve no post-it, então vamos dizer que a gente está pensando como que nós vamos compartilhar materiais de aula agora nesses ambientes remotos em tempos de coronavírus. Esse é o tema do nosso brainstorming. Então, eu vou falar, olha, gente, é só ter um drive compartilhado e pronto, a gente põe os endereços para todo mundo. Eu escrevo isso no post-it e prego na parede, post-it. Aí, outra pessoa da equipe vai complementar ou vai ter uma ideia em cima da minha. Então, o trabalho é somativo. Vamos supor, o Felipe ouviu a minha ideia e pensa assim, tá, mas ele vai pensar, mas a gente vai ter problema de um arquivo subscrever o outro, né? Então, a gente talvez tenha que... Tá, gente, então, ó, além da gente ter um lugar de compartilhamento, vamos criar um regulamento para compartilhamento, e aí a ideia dele complementa a minha. Então, a própria dinâmica do brainstorming e outra técnica que a gente usa muito, que é o mind mapping, que é mais atrelado um à ideia do outro ainda, porque o mind mapping ele tem como também é uma dinâmica de criatividade, para fomentar a criatividade. O mind mapping, ao contrário do brainstorming, ele pode ser feito individualmente. Eu posso fazer um mind mapping até para organizar meu próprio processo criativo, e ele tem como característica acontecer vinculando uma ideia a outra. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer graficamente uma ideia atrelada a outra. Quando a gente faz mind mapping em grupo, uma pessoa tem que vincular a ideia dela à fala anterior, a alguma fala que já foi falada. Então, só fechando esse ponto que o Felipe levantou, né? Na minha experiência pessoal, eu acho que a competição ela é perniciosa para o trabalho colaborativo e para o trabalho criativo de qualidade. E acho que, se a gente pegar na literatura alguns dos principais instrumentos e dinâmicas que fomentam o trabalho colaborativo, eles pressupõem a soma do trabalho entre as pessoas e não a competição, onde um vai sobrepor a sua ideia ao do outro, tá? Mas não é fácil, principalmente em se tratando de trabalho criativo, né? A gente tem aquela coisa de aquilo que eu criei é meu filho, né? Então, agora deixa eu ir para o chat, eu vou fechar aqui a janelinha do Q&A e vou para o chat. Então, Vanessa, para te falar a verdade, eu não entendi. Falamos de 3 diferentes critérios, necessidades das pessoas, tá, quando a gente fala dos critérios do Design Thinking, tá, desirability, feasibility e viability. Acho que é isso que você estava colocando, né? Necessidade das pessoas é o desirability. E aí,
Quando a gente fala em necessidades, a gente tem que abrir bastante essa discussão, porque é muito difícil hoje definir o que é necessidade, né? Então, para quem tiver bastante interesse sobre isso, o livro O Capitalismo Estético no Século XXI, do Gilles Lipovetsky, é um livro muito denso e muito bom, onde ele fala muito de como a gente, hoje, as nossas necessidades são necessidades muito estéticas, né? E estética no sentido de sensibilidades, né? A gente hoje tem necessidades sensíveis. Então, eu não preciso simplesmente tomar um café porque eu tomo café, né? Eu preciso tomar um café, aquele aroma, aquele pó, o visual do bulizinho de café que me remete aos meus afetos e às minhas memórias do tempo dos meus avós, ou o contrário, ou um café super expresso que me remete ao futuro, ao design contemporâneo. Então, eu ponho uma cápsula ali, eu não sujo o dedo e o café sai perfeito. Então, essas necessidades hoje, elas passam por um espectro muito maior do que simplesmente atender umas necessidades que o psicólogo Maslow falou sobre a pirâmide das necessidades, né? Lá, acho que Maslow deve ser dos anos 70, não tenho muita certeza. Mas é muito mais do que necessidade, né? É necessidade, gosto, aspiração, desejo, até desejos inconscientes. E no design thinking, nas dinâmicas, nos textos hoje em dia, a gente vê recorrentemente o uso do termo dores, né? Quais são as dores do usuário? Esse termo também é um termo genérico, né? Porque dores pode ser um anseio por tomar um café sem sujar os dedos, né? Ou seja, o Nespresso resolve as minhas dores. Pô, não chega a ser uma dor, né, gente? Então, assim, é um termo para representar esses anseios. Isso é a parte das necessidades ou aquilo que é desirable. A parte de business é aquilo que é viável. Então, o que é viável do ponto de vista de negócio, que promove um negócio que é sustentável. Porque é viável hoje, mas em 1 ano é viável? Em 3 ou 5 anos é viável? Então, quando eu estou pensando numa solução de inovação, eu não posso pensar no contexto atual, no contexto imediato. E cada vez está mais difícil fazer projeção no tempo, porque o ritmo das mudanças está muito acelerado. Então, por exemplo, ali no Instituto Eldorado, a gente faz apresentações, a gente participa de apresentações de roadmap de tecnologia, e hoje em dia, esses formadores de tendência na área de tecnologia, eles estão falando em 2 anos no máximo, né, que a gente consegue fazer sobre projeção de tendência em tecnologia. Então, como é que eu consigo fazer uma projeção de um negócio sustentável se eu não sei como o mundo vai estar daqui a 2 anos? Né? Então, é um baita desafio esse item, esse critério do business, né? Do viável do ponto de vista do negócio. E o terceiro é factível do ponto de vista técnico, funcional. Tem tecnologia disponível para isso? Essa tecnologia, então, por exemplo, eu trabalho o tempo inteiro com desenvolvimento de soluções de software para a plataforma iOS. Eu vejo o tempo inteiro o pessoal de sistemas, o pessoal que está lá, os programadores, né? Falando, pô, mas essa não tem API. Né? Então, esses dados, não, eu vou fazer uma solução que integre, por exemplo, dados epidêmicos de diferentes epidemias com o tempo para gerar diagramas que as pessoas possam consultar, porque assim como estamos vivendo uma epidemia agora, a gente pode viver novas epidemias. Então, pronto, uau, tive uma ideia em cima de alguns insights, de observações, de pessoas, tarará. Existe dado organizado, compilado, disponível sobre outras epidemias? As secretarias de saúde das cidades por aí têm esses dados? Se eu entrar na Secretaria de Saúde de Campinas ou de Campina Grande, na Paraíba, eu consigo acessar
Campinas tem uma área de febre amarela, que é onde eu moro. Eu moro no distrito de Sousas, em Campinas. Quem vem na minha casa está arriscado a sair daqui com febre amarela. Então, assim, do ponto de vista funcional, eu consigo implementar essa minha ideia? Não, putz, eu não tenho esse dado. Esse não é um dado organizado e disponível. Então, eu tenho que, sempre que eu penso numa inovação, num produto, numa ideia nova, eu tenho que atender. É desejável? Atende às necessidades e desejos das pessoas para quem eu vou fazer? É viável do ponto de vista de negócio? Esse negócio vai parar em pé? Como é que eu vou monetizar esse meu produto? Como é que eu vou pagar a minha equipe de desenvolvedores trabalhando por 4 anos na minha solução, fazendo versionamento, mantendo o produto na loja sem dar bug, sem crachar? Como é que eu vou bancar tudo isso? Como que eu vou... O termo monetizar vem daí, né? Como é que eu vou fazer dinheiro? E a tecnologia para fazer essa solução, ela está disponível? Ela é acessível? Eu consigo lidar com ela, com a minha equipe, com o skill que eu domino, que eu tenho? Então, esse é o terceiro tripé. A Paula Cristina pergunta, como fazer a etapa de prototipagem à distância? Boa, hein, Paula? Na verdade, eu vou te dizer, como viver à distância, né? A gente está tendo que se reinventar. Eu nunca dei aula à distância e estou rebolando para dar aula à distância. Amanhã faz 2 semanas. Então, eu imagino o seguinte, a prototipação, ela funciona, vou raciocinar antes de te responder, porque eu não sei, tá? Então, vamos tentar juntas. Eu imagino, a prototipagem, ela precisa acontecer para eu tangibilizar uma ideia. Para eu tirar a ideia, que por enquanto está no campo do possível, né? Porque na nossa cabeça tudo é possível. E eu materializar de forma que a primeira validação é minha mesmo. No processo criativo, a primeira validação de qualquer criação acontece pelo criador. Tanto faz se eu estou criando uma escultura, porque eu sou uma artista plástica, ou se eu estou criando um produto, porque eu sou designer. Ou, sei lá, a arte visual de um panfleto, eu sou designer gráfico. Então, a primeira validação sou eu que faço. Só que para eu validar essa minha ideia, eu preciso, no mínimo, ver a ideia, tangibilizar. Então, se eu estou trabalhando à distância com uma equipe multidisciplinar, então vamos dizer que nós 5, eu e mais 4, você e mais 3 pessoas, a gente é de uma equipe de projeto e a gente vai fazer uma etapa de brainstorming de muitas ideias e eu preciso explicar para as pessoas qual é a minha ideia. Eu tenho 2 maneiras. A primeira, mais comum, que eu brigo com o aluno, é contar a ideia. E eu falo para eles, eu não quero ideia de boca, eu quero ver a ideia. Então, talvez eu vá responder a sua pergunta com outra pergunta. Como que você vai conseguir mostrar a sua ideia à distância? Talvez você precise fazer um rabisco, um desenho rápido. Aí você pode responder para mim, putz, Bia, eu sou péssima de desenho. Tá. E fazer bonequinho palito? Minha irmã mais velha é médica, ela faz desenho palito, hominho palito como ninguém. Talvez você consiga. Putz, também não sou muito boa para desenho nem boneco palito. Vamos fazer uma coisa? Arruma uma caixa com um monte de sucata, pega um tubinho da parte de dentro do papel higiênico, pinta uma carinha, esse é o seu homem, tá? Seu ser humano é esse carinha aqui. Monta um cenário, o mais tosco e rápido que você conseguir para representar a sua ideia. Tira uma foto e compartilha com a equipe de planejamento, de projeto. Junto com essa ideia tosca, né, com essa representação tosca, tem a ideia falada. Acho que nunca vi, tá? Nunca vi nenhuma literatura, estou pensando agora se eu já vi algum tipo de literatura falando sobre prototipagem à distância. Tá, peraí. Deixa eu resetar esse comentário. Se a gente estiver falando de um sistema, vamos supor que nós estamos trabalhando numa solução de software. Solução de software, hoje, a maioria dos designers, que a gente chama de UX e UI, né, designer de interação, trabalha com prototipagem e ferramenta de prototipagem gráfica.
Aí cada um sentado no seu computador, abre a ferramenta de prototipagem e faz o protótipo. Aí a gente tem tanto protótipos rápidos, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Prototyping on Paper. A sigla é POP. Né? Então você faz um rabisco qualquer, bem tosco, e você aciona alguns botões, algumas áreas naquele protótipo, como se fossem áreas clicáveis da sua interface. Então, dependendo do produto, dá para fazer prototipagem à distância. Tá? Eu estou respondendo a sua pergunta levando em consideração aquele tipo de prototipagem física que eu mostrei no slide. Mas se é um produto digital, como uma solução de software, a gente consegue fazer a prototipagem, porque também vai trabalhar no digital. Tá? Algumas pessoas reclamaram aqui no chat que não estava aparecendo as perguntas, tá? Não tem problema, gente, porque eu vou lendo e se tiver alguma pergunta duplicada também eu falo para vocês, tá? As pessoas que fizeram pergunta no chat, tentem usar o Q&A. Ó, aqui do chat era isso. Andréia, você viu mais alguma pergunta que eu passei batido? Tem outra aqui no Q&A. Tá. O contexto da pirâmide de Maslow é da década de 50, imagina, 56, olha só. E, obviamente, né, eu adorei o Sérgio Boa. Eu adoro quando a gente tem o cuidado de contextualizar aquilo que a gente está usando, aprendendo, aplicando, né? Porque, inclusive, a própria pirâmide de Maslow já foi atualizada e já foi discutida muitas vezes, e como o Sérgio bem colocou aqui no comentário dele, o contexto é de 1956. Então, nós estamos falando num contexto de sociedade de pós-guerra, né? De 10 anos de pós-guerra, de crescimento econômico, é quando o paradigma produção e consumo adota essa velocidade exponencial que a gente tem meio século depois, o resultado que a gente está falando agora, que é outro contexto, que é um contexto globalizado, interconectado, de sociedade em rede, né? Então, legal, Sérgio, foi bom você ter falado de contexto, porque sempre que a gente for se valer de algum tipo de procedimento, método, framework, é importante, antes de mais nada, contextualizar. Do mesmo jeito que eu falei para vocês que a IDEO aplicou Design Thinking ao contexto dos negócios. Então, hoje eu tenho muitas pessoas de áreas distintas que se apresentam como um design thinker. Né? Design thinker é um termo que vem desse modelo. E isso é do contexto, isso é do contemporâneo, vamos colocar assim. Bom, Vanessa, estou vendo aqui, a Vanessa está perguntando como prototipar serviços. Eu te devolvo a pergunta. Como é que você vai fazer com que outras pessoas visualizem o serviço que você está idealizando? A gente tem, existem várias ferramentas para quem trabalha com projeto de ideias, né? Então vamos lá. Um arquiteto, ele trabalha com o projeto da ideia de uma solução no espaço. Um músico, quando ele compõe uma melodia, ele transfere para uma partitura o projeto da ideia de uma música. E o arquiteto vai projetar por meio de planta baixa, cortes, fachadas, renderings. O designer de produto, ele vai usar outras representações físicas para tangibilizar ideias. Então, como que a gente pode tangibilizar, tornar visível uma ideia de um serviço? Eu posso fazer, por exemplo, quem projeta audiovisual usa uma ferramenta chamada storyboard, que é como uma história em quadrinhos, né? Um board, uma tela, um pedaço de papel, onde eu coloco rápidas cenas
feitas de maneira bem condensada, bem rápida, sem perder muito tempo, mas que eu consigo narrar os pontos mais importantes daquela narrativa. Então, talvez eu possa, na hora de prototipar um serviço, pensar na narrativa daquela experiência do serviço. Existe uma ferramenta em design chamada Customer Journey Mapping. Customer Journey Mapping quer dizer mapeamento da jornada do consumidor. É uma ferramenta que também muitos designers usam, que funciona para você desenhar a jornada do consumidor. E por que esse termo jornada? Porque jornada tem a ver com tempo. Quando eu quero entender, ok, o meu consumidor, então vamos pensar um cara que vai frequentar o Museu do Amanhã. Ele é um consumidor do quê? Do serviço do museu. Como é que eu posso prototipar a jornada dele no museu? Então, eu posso fazer, talvez, uma narrativa. O sujeito, ele compra antes pelo site o ingresso do museu, ele vai para a porta do museu no horário em que ele comprou, com uma determinada... E aí eu vou mapeando aquela minha narrativa, eu posso primeiro escrever a minha historinha do serviço e depois colocar por meio de storyboard, como se fossem pequenos quadrinhos que contam a história daquele serviço, do contato da pessoa com o serviço. Porque eu vou sempre tentar colocar o viés do usuário. Ia, Oi. aqui a Andréia falando, só para a gente ter uma noção, o pessoal está perguntando se você tem mais slides para apresentar, se tem mais algumas questões, e depois a gente vai precisar ainda de uns 20 minutos da aula, né? Então, a gente estava imaginando que umas 8h40 a gente começasse a falar das outras partes. Dá tempo para você? Como que você imagina? Se tem mais algum... Peraí, 8h40 é o meu tempo ou 8h40 a gente já vai ter retomado o horário? 8h40 é o seu tempo com as perguntas, né? Então... Tá. Eu tenho 5 slides para apresentar para vocês, então eu vou rapidinho só ver se tem alguma coisa específica aqui nas perguntas, eu volto para o slide, tá? Okay. Eu vou pular para a Luísa Milagre, que falou sobre o Blueprint. Blueprint é um instrumento que a gente desenha a jornada do cliente especificamente para serviços, tá? Então, Customer Journey Mapping é a jornada do usuário, independentemente do que eu estou projetando, e Blueprint é uma técnica, um procedimento que a gente usa em design quando o produto é um serviço, tá? Bem específico. Eu vou dar uma dica para vocês, e esses termos, esses procedimentos estão muito, muito em alta, porque eles ajudam mesmo a gente parar e pensar com o foco no cliente, o foco na jornada, o foco na experiência, nos pontos de contato. E tem muito conteúdo sobre isso na internet. Existem algumas fontes, obviamente, mais confiáveis, como a gente sempre sabe disso, e uma dica para vocês é procurar o Medium, tem um canal que chama UX Collective. O UX Collective é só sobre experiência do usuário. E ali tem muitos links, tem muitos posts interessantes. A equipe do UX Collective é muito boa, é de um brasileiro, o Fabrício. E nos posts tem links muito confiáveis, tá? Então, depois eu coloco aqui, depois não, agora mesmo eu vou colocar aqui no site, Collective, pronto, lá no chat. O William Fuji está perguntando quais as perguntas que devo me fazer na primeira fase de descoberta para iniciar as minhas pesquisas. William, apesar disso ser um procedimento, e agora eu vou falar um pouquinho disso, eu vou responder a sua pergunta agora, tá? Nos nossos primeiros slides. Não existe receita, eu não vou conseguir te responder isso, porque as perguntas têm que sair de dentro de você, ou seja, o que eu quero descobrir? Essa é a pergunta. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir
se já existe alguma coisa. Eu quero descobrir se as pessoas têm alguma dor específica. Eu quero descobrir, então, a pergunta-chave é o que eu quero descobrir. E a partir daí eu elaboro as questões que eu vou levar para a descoberta. Mas eu vou responder isso melhor agora que eu vou voltar para o slide, tá? Aguenta a mão aí. A Juliana falou que para serviços uma boa ferramenta é desenhar o fluxo do processo e a jornada do usuário também. Sim, tem muitas ferramentas interessantes para a gente utilizar hoje em termos de... Só que depende da área que eu estou trabalhando, tá, gente? Então, como eu falei, Blueprint é bem específico para serviços. Então, vamos lá. De modo bem genérico. A primeira coisa que eu faço, a gente chama de imersão preliminar. Essa imersão preliminar se caracteriza por olhar o problema sob outras perspectivas e definir as fronteiras do projeto. As fronteiras do projeto. Eu não estou ainda definindo a solução, a ideia. Eu não estou definindo o problema. Eu estou definindo as fronteiras do projeto. Olha, gente, nós vamos ter, por exemplo, uma equipe de 4 pessoas trabalhando por 4 semanas. Nós temos uma alocação de tempo dessas 4 pessoas de 50%. A gente vai ter que fazer um checkpoint a cada... Ou a gente vai usar um método ágil, Scrum, blá, blá, blá. Então, são fronteiras de projeto. Aí eu vou levantar áreas de interesse a serem exploradas. Essas áreas de interesse, esse termo áreas de interesse, depende de se eu já tenho uma ideia preliminar, se eu tive um insight criativo, tomando banho, eu falei, gente, e se houvesse um produto que coloca pessoas parecidas em contato, sem que as pessoas precisem preencher nenhum tipo de perfil, e que possa formar grupos de compartilhamento de experiências, de conteúdo, por similaridade de gosto. Nossa, não ia ser incrível? Então, eu tive uma ideia brilhante tomando banho. Eu já tenho essa ideia. Então, o levantar as áreas de interesse a serem exploradas são áreas de interesse próximas a essa minha primeira ideia. Eu não vou, já que eu já tive uma ideia, falar, não, eu vou jogar a minha ideia fora e eu vou começar do zero. O que motiva as pessoas a compartilharem? Eu já tive uma ideia. Então, eu vou fazer todo esse processo como uma forma de validação de uma ideia. Ou seja, a ideia tem valor, né? Validar significa ter valor. Bom, eu vou identificar perfis de usuários, outros atores chaves que deverão ser abordados. Então, não são só os usuários, né? Eu tenho B2B, B2C, eu tenho vários stakeholders. Então, quem são esses atores todos que eu vou ter que abordar, que eu vou ter que listar, me colocar no lugar deles? E aí eu faço uma pesquisa preliminar. Essa pesquisa a gente chama de pesquisa desk, ou seja, desktop. Eu estou na minha mesa, com o Google aberto, várias fontes de referência que eu já uso, que são confiáveis, e eu tendo a capturar daqui alguns dados quantitativos. Então, eu tenho quantidade de coisa. Eu entrei na Associação Brasileira de Desenvolvedores de Conteúdo Online, eu entrei em fóruns de discussão, eu entrei na revista Tech Tudo, que fez uma análise sobre comportamento do consumidor no ambiente online, compartilhamento de conteúdo para blá, blá, blá. Então, em cima daquela minha ideia que eu já tinha tido, eu começo uma pesquisa preliminar para ir divergindo. Lembra, eu estou na primeira etapa do diamante. Em seguida, eu faço uma imersão em profundidade. Eu vou mergulhar no contexto de vida dos atores e do assunto trabalhado. Então, eu fiz uma primeira pesquisa exploratória. Agora eu faço uma seleção de coisas que eu preciso me aprofundar. Eu vou mergulhar profundamente nessas coisas e vou, eventualmente, fazer pesquisa de campo. Não é mandatório toda vez eu tenho que ir para campo. Pesquisa de campo é um instrumento de pesquisa, é um processo de pesquisa. Visita ao local para imersão, com coleta de entrevista, com filmagem, fotos, com observação participante, que é aquela observação que eu estou participando ao mesmo tempo. Nós fizemos um projeto para Fast Shop, para as lojas Fast Shop,
E eu passei um dia inteirinho dentro da loja, do lado do gerente. Então, eu vi os vendedores atendendo as pessoas, perguntando preço, fazendo simulação de plano de financiamento. Então, eu fiquei ali observando e participando um dia inteiro em 3 lojas diferentes, 4 lojas diferentes da rede. Então, eu fiz 4 dias de observação participante. Mas o meu cronograma e a equipe, e o budget, e o projeto permitiam. Depois que eu faço essa imersão, então eu já tive bastante pesquisa desk, eu consegui fazer algum tipo de entrevista. Eu falei que eu ia falar um pouco para o William, né, sobre... eu vou até voltar. Sobre o que eu preciso definir quando eu vou para a pesquisa. Eu preciso definir o que eu quero pesquisar, o que eu quero descobrir quando eu vou para a descoberta. Então, vou especificar nesse caso da Fast Shop. A nossa equipe estava trabalhando no desenvolvimento da solução para os vendedores da loja Fast Shop, que é uma rede de lojas de 100 lojas no Brasil, para público A e AB, de venda principalmente de eletroeletrônicos, equipamentos de linha branca e eletrodomésticos. O que a gente foi fazer na pesquisa de campo? O que eu queria descobrir? Eu queria descobrir como era a dinâmica dos vendedores, porque a gente estava projetando uma solução para os vendedores atenderem e venderem para os seus clientes ou para novos clientes usando um iPhone, em vez de usar o sistema do computador no balcão do vendedor, como há 30 anos eles usavam. 30 não, acho que 30, por aí. Então, eu fui para a pesquisa, eu e a equipe, a gente foi para a pesquisa com a tentativa de descobrir como é o atendimento do vendedor. O vendedor de linha branca é diferente do vendedor de eletrodoméstico? É diferente do vendedor de produto que tem instalação? Né? Eu compro uma coifa, um fogão cooktop, eu compro a coifa, tem que uma pessoa instalar na minha casa. Como é o processo de venda, dependendo das diferentes áreas ou áreas, de produto? Então, na pesquisa desk, no trabalho colaborativo com o cliente, a gente identificou bastante coisas, e aí quando a gente foi para a pesquisa de campo, a gente, nessa fase de descoberta do campo, a gente tinha uma lista de coisas que a gente queria investigar. Nós não fizemos entrevista tipo questionário, porque questionário impede o contato com a pessoa. Então, nós preferimos bater papo com os vendedores e observar os vendedores atendendo, do que ficar preso a um campo de um Google Forms, por exemplo, que o dado vem ali sem tom de voz, muitas vezes a pessoa responde muito rápido. Muito bem, eu fiz um processo inteiro de imersão, né? Então, eu comecei abrindo num processo divergente, abri pesquisa, depois eu abri entrevista, eu fui para campo, eu fiz tudo aquilo que o projeto permitia de divergente. Normalmente, quem dá o timing para a gente é o cronograma, que fala, ó, não dá mais, a gente precisa amanhã sentar, canalizar todas as informações, fazer uma sessão de debriefing, isso é, analisar, sintetizar tudo que a gente coletou, organizar aquilo em temas. Existe um outro termo que está muito na moda, que é clusterizar. Ou seja, eu vou organizar em clusters, né? Vou organizar em grupos, esses insights que a gente foi tendo, de modo a ter alguns padrões de associação. Então, eu tive um insight que o vendedor que vende a instalação, ele tem que ter um outro contato com o cliente para entender detalhes. Por exemplo, se uma geladeira de 2 portas passa na porta do elevador do apartamento. Coisas que quem vende celular não tem esse tipo de problema. Então, eu fui mapeando, e o outro designer foi mapeando, e a gente foi organizando depois esses insights e fomos identificando oportunidades. Em seguida, o que é muito habitual e que hoje está muito difundido, a gente cria personas para caracterizar o público-alvo, com base naquelas observações de pesquisa de campo, para que, durante a fase, a gente não esqueça para quem a gente está trabalhando, quem que a gente quer atender.
Então, é uma maneira de personalizar de maneira arquetípica, né? Então, eu agrupo várias pessoas e falo assim, tá, então eu vou desenhar aqui a vendedora de linha branca, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar. Eu vou dar um nome para ela, Lúcia. A Lúcia tem 42 anos, ela tem 15 anos de loja. Eu estou criando uma persona para caracterizar várias entrevistas que eu fiz e vários depoimentos que o próprio gerente da loja me deu. Aí, quando eu estiver projetando a minha solução, toda hora eu viro e falo assim, gente, a Lúcia vai ter dificuldade de usar isso, hein? Ela vai ter, porque nessa hora que ela está atendendo, ela está mais preocupada em falar com a cliente sobre todos esses requisitos de entrega e instalação do que ficar preenchendo esse formulário no iPhone, gente, isso não vai funcionar. Então, caracterizar esse público-alvo e personificar, dar nome para essas pessoas, dar característica mesmo. Ó, a Lúcia não é uma heavy user de tecnologia, então ela não está muito habituada, ela vai ter dificuldade. Ela é ótima vendedora, mas ela não é uma ótima usuária de aplicativo mobile. Então, quando a gente faz as personas, a gente deve ter atenção aos usuários extremos. Por quê? Porque eu vou pegar uma Lúcia, que é uma ótima vendedora e que não é muito antenada e usuária de celular, mas ao mesmo tempo eu vou pegar o carinha que vende celular, numa loja que só vende aparelhos mobile. Ele é super heavy user, ele faz simulação de planos. Então, se eu for numa loja Fast Shop comprar um celular iPhone, eu posso comprar já num plano da Vivo. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar esses dois vendedores. Eu vou chamar esse aqui de Marcelo e vou chamar ela de Lúcia. E quando eu estiver desenvolvendo um único produto, eu tenho que atender esses usuários extremos. Vou para a etapa de ideação, porque eu já sei quem é meu usuário, eu já organizei os insights. Aí eu faço estratégias dinâmicas, uso instrumentos de criação, como, por exemplo, o brainstorming, e tento promover dinâmicas de cocriação, porque design thinking é colaborativo. Então, eu chamo convidados, eu chamo o cliente, eu chamo o vendedor da loja, eu chamo a menina do RH, que está o tempo inteiro trabalhando políticas com os vendedores e sabe, ouve as queixas dos vendedores, sabe das dores da equipe de vendas. Aí eu faço, ok, nós fizemos o nosso time, tarará, fez uma ideação, fez vários processos, fez primeiro um, depois a gente olhou, achou que ficou faltando uma parte, fez outro, lembrando que o design é iterativo, né? Itera, itera e reitera. Aí eu vou selecionar. Eu analiso e seleciono aquelas propostas para a fase seguinte de desenvolvimento. Na hora em que eu analiso e seleciono, eu posso usar alguns critérios do próprio design thinking, ou seja, é feasible, é desirable, é viável, e eu, Bia, coloco sempre é sustentável, tá? Porque lembra, eu sou professora de design para sustentabilidade, então eu sempre penso em sustentabilidade, pensando também nas questões ambientais. Vou prototipar. A prototipação ela pode tanto entrar antes, para que as pessoas, durante a ideação, entendam aquilo que eu estou propondo, quanto agora, depois que a gente pegou só as ideias melhores ou mais que atendam esses critérios, e agora a gente vai prototipar com um pouco mais de cuidado para tornar aquelas ideias tangíveis. Então, eu posso fazer a prototipação várias vezes, de novo, interagindo, tá? Então, eu posso fazer a prototipação só para eu explicar a minha ideia ali no brainstorming, mas eu posso fazer a prototipação agora para pegar aquela ideia que a gente selecionou e compartilhar com as outras pessoas que estão participando. E eu volto ao local, se eu tiver feito um protótipo capaz, e aí, gente, vai variar muito, né? Eu posso fazer um protótipo, mas eu posso fazer o que em algumas metodologias a gente vai ter o nome, vão receber o nome de MVP, né? Que é o mínimo viável, mínimo produto viável. O Lean Startup fala sobre isso, e eu acho que o MVP veio do Lean, tá? Não é exatamente a minha área de expertise, o Bacarelli vai poder falar melhor sobre isso. Mas para a gente, é qualquer coisa, o protótipo é para a gente no design, né? Que eu estou com foco em design aqui.
É qualquer coisa que eu possa voltar ao local, ao usuário, aquele espaço onde o problema se situa e testar. Então, eu submeto essas propostas e eu colho o feedback. E eu posso fazer isso muitas vezes, lembra do gráfico da Design School de Stanford? Eu posso prototipar e testar uma ideia, eu posso prototipar e testar uma determinada solução, uma feature, né? Uma funcionalidade que eu estou achando que vai ser boa. Eu posso testar uma interação. Aqui o usuário tem que imputar seus dados. Eu estou falando muito de design de software porque hoje eu trabalho com isso, tá, gente? Mas aqui ele vai ter que imputar seus dados. Isso não vai funcionar. Então, vamos fazer um protótipozinho e testar só essa parte? E aí eu testo e eu colho o feedback e eu começo tudo de novo. Então, o que eu tinha preparado para compartilhar com vocês era isso. Ops, me perdi. Onde é que nós estamos? Aqui, stop share. Legal, legal, Bia. Você tem que, tem que também apresentar alguma coisa de tarefa para a próxima aula? Sim, o que eu queria propor era o seguinte. Primeiro, eu vou disponibilizar essa apresentação, né? Depois só vejo aqui com a Andréia como é que a gente põe, porque eu não tenho acesso ao Classroom, você sobe, né? A gente Maravilha. faz o upload lá na página do Inova e também no Google Classroom. Tá. Só respondendo aqui rapidinho. Bom, Paula Cristina, obrigada, Paula. É muito bom ouvir feedback positivo, faz a gente, reforça, né, que a gente está indo num caminho correto. Obrigada mesmo. A Juliana perguntou se existe algum toolkit mais indicado para design thinking aplicado para inovação em modelo de negócio, processos e governança. Não sei. Não sei, eu sei que existe um modelo aplicado à inovação na educação. Se vocês digitarem no Google, tem um trabalho muito bacana da IDEO específico para inovação na educação. Tem cases muito legais, muito. Materiais incríveis sobre inovação para educação. Teria que fazer uma pesquisinha para ver se tem alguma coisa específica, tá? O que eu acho é que eu sou um pouco reticente à aplicação desses procedimentos de maneira muito fiel. E eu vou explicar o porquê. Eu não sei cozinhar, não cozinho nada. Nada, 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 nada. Eu sou um desastre na cozinha. Como eu sou muito ruim, eu não cozinho. E como eu não cozinho, eu sou muito ruim. Eu me mantenho ruim. Né? Então, eu sobrevivo comendo mal. Né? Com 50 anos de idade, eu continuo comendo mal porque eu cozinho mal. E aí, de vez em quando, eu fico com um misto de vergonha e empolgação e peço alguma dica para minha irmã mais nova que cozinha magistralmente bem, como quem está fazendo... As coisas surgem na cozinha e eu falo, meu Deus, não é possível cozinhar assim. E eu falo para ela, Isa, como é que faz mesmo aquela fraldinha? E aí ela me manda uma receita assim, pega a fraldinha, fura ela, põe shoyu, molho inglês, besunta de mostarda, cobre com sal, papel alumínio e forno. Então, assim, é óbvio que dá errado. Lógico. Aí eu pergunto para ela, me dá um pouco mais de dados, né? Fala melhor para mim a receita. Aí ela fala, pega uma tantada de manteiga e besunta a fraldinha. A noção de besunta da minha irmã é diferente da minha noção de besunta. Então, é lógico que não sai igual. Por quê? Porque mesmo que ela me desse exatamente, olha, 32 gramas de manteiga espalhadas de maneira uniforme sobre a fraldinha, a manteiga dela é diferente da minha, o forno dela é diferente do meu, a fraldinha que ela usou é diferente da minha. Vai sair diferente. Então, a minha dica para vocês sobre procedimentos, sobre toolkit, usem com moderação, porque é uma ajuda para a gente no processo, mas mais importante do que a ferramenta, é aquela piadinha, sabe, do fotógrafo que tira uma foto maravilhosa e o cara pergunta, mas que câmera você usou para tirar essa foto? Que ferramenta incrível, que equipamento incrível você usou? A palavra é equipamento, ele fala, esse aqui, né, o cérebro e o olho. Então, a ferramenta é legal, tá?
mas ela sozinha não faz o processo. O processo é thinking. Ele é um processo mental. E ele, como todo processo mental, com a prática, a gente vai desenvolvendo. Então, o que eu quero propor para vocês como atividade? Eu vi que já tem vários grupos formados e muitos dos grupos já têm ideia, já tem tema. Alguns já têm ideia consolidada mesmo, ideia de produto. O que é absolutamente normal em equipes de projeto. Então, independentemente de você já ter uma ideia ou você não ter nenhuma ideia do que vai fazer, a minha proposta é: desenvolvam como equipe para a semana que vem a primeira fase, que é a fase divergente, ou seja, pesquisa, 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 discute, descobre. Então, eu descubro sobre aquilo que eu já tenho como ideia ou aquilo que eu não tenho ideia ainda, mas que é uma dor. Nossa, todo mundo reclama desse problema hoje de estar com muitas ferramentas ao mesmo tempo de videoconferência e elas são muito diferentes entre si. Nossa, o que eu tenho de colega professor reclamando disso, gente, que está usando 4, 5 e uma é muito diferente da outra e fica apanhando aonde que põe sharing de screen. Pô, pronto, tive um insight, né? Posso, a partir daí, pensar em fazer divergência, fazer descoberta sobre isso. Então, vou ouvir outros professores, outras pessoas, vou investigar quais são as ferramentas, vou investigar quais são as diferenças. E aí, na minha cabeça, eu já estou com um insight de ideia aqui. Putz, e se eu tivesse uma ferramenta camada que eu aplico e todas ficam iguais? O Zoom, o Hangout, o Meets, o Teams, o Skype, sei lá qual outra que eu usei aí essa semana. Então, mesmo quem não está com ideia, o grupo que não está com ideia, se tiver um insight de problema, está valendo. Então, qual é a minha sugestão de tarefa para vocês? O grupo vai fazer a primeira fase, que seria uma imersão desk e uma imersão profunda. Se não der para entrevistar pessoas, ou se não é pertinente, porque o meu tema não tem pertinência nenhuma em entrevistar pessoas, não faz sentido eu entrevistar pessoas. Respondendo também aquela pergunta do Fuji, né? Então, às vezes, a entrevista não é um instrumento bom de pesquisa. Às vezes, a pesquisa de dado quantitativo em associações, dado censitário, censo, me dá pesquisa PNAD, me dá mais insight para eu trabalhar do que ouvir uma pessoa, dependendo do caso. Então, minha ideia para vocês é que vocês façam essa grande imersão essa semana e façam uma grande divergência e na semana que vem tenham tido o primeiro, para a semana que vem, a gente ter um primeiro filtro de discussão. Se vocês, nessa fase de imersão, já conseguirem fazer o debriefing, então, ó, Bia, segunda, terça, quarta, a gente conseguiu dividir o trabalho entre equipe, eu fiz pesquisa desk, minha colega fez 2 entrevistas, o fulano fez um benchmarking, fez uma análise do que tem de solução já nessa área. Na quinta-feira a gente se reuniu, a gente trocou entre a gente essas informações, todo mundo compartilhou com os outros. Na sexta-feira estava todo... Não, desculpa, eu estou falando errado, né? Hoje estou perdida na semana. Hoje é terça, né? Desculpa. No fim de semana a gente conseguiu se reunir, aí a gente fez essa dinâmica de debriefing, essa sessão. Todo mundo ficou no mesmo patamar de informação. E a gente agora conhece as fronteiras do problema. Então, eu queria combinar com vocês da gente fazer a semana que vem, na terça-feira. Eu vou dividir vocês. A princípio, tinha 10 grupos. A gente não consegue fazer uma mentoria com 10 equipes diferentes num prazo de aula de 1h45, né? Das 19 às 20h45 não dá tempo. Sai muita correria. Então, o que eu estou propondo, que eu acho que vai funcionar, é assim.
Se vocês conseguirem definir a fronteira do problema até a segunda-feira que vem, de modo, a gente chama isso de declaração do problema, ou problem statement. Então, declarar qual é o problema que vocês estão atacando. Dependendo dos problemas, eu vou juntar grupos. E aí eu faço uma agendazinha de mentoria. Então, por exemplo, das 7 às 7h15, eu falo com o grupo A, B e C, porque o problema gira em torno de tal coisa, grande área, assunto, tecnologia. Das 7h15 às 7h30, das 7h30 às 7h45, e aí eu clusterizo vocês, usando um termo da moda, em áreas de problema, e a gente faz uma mentoria sobre essa fronteira do problema e próximos passos que aí vocês vão desenvolver na disciplina. Essa é a minha ideia, tá? Tenho feito dinâmicas assim, e em aula, em workshop dentro de empresa, tal, funciona, tá? Funciona legal, dá resultados legais. Legal, Bia. Queria agradecer muito, acho que os comentários aqui, todo mundo falando, achando bem bacana realmente as suas colocações, vários insights surgindo aí. Acho que já deu para dar um bom começo, mexer a cabeça aí de todo mundo. Legal. Bia, queria fazer uma... acho que você falou que vai me passar os slides, né? E Isso. amanhã eu já compartilho com todo mundo esse pacote de slides. Perfeito. A gente só... uma sugestão, Bia, de você, se puder, escrever a tarefa, né? Isso Sim. que você falou, se você puder traduzir num enunciado, vamos dizer assim, né? Tá. Talvez até colocar no final da apresentação como, né, mãos à obra. Aí isso. Você põe o que é a tarefa, né? Vamos dizer assim, a parte prática, porque aí fica, né, bem, acho que didático para o pessoal, né, voltar, né, vamos ver se a gente está fazendo isso mesmo, tal, né, acho que ajuda, né. Tá, tranquilo. Eu acrescento isso como um slide, porque daí fica num documento só, não tem problema de onde está, né. E aí mando para a Andrea disponibiliza para o grupo, tranquilo. A única coisa que eu vou pedir, gente, é o compromisso de vocês na segunda-feira, de preferência segunda-feira até o final do dia, mandar essa declaração do problema, porque senão na terça-feira a gente não consegue organizar os horários das mentorias de acordo com esse processo de agrupamento. Tá? Então, para dar um tempinho para eu poder falar, putz, isso aqui eu consigo agrupar com isso, esse tema que eu não entendi direito, talvez eu precise pesquisar um pouquinho para não falar bobagem. Legal. Tá? Então, para me dar um tempinho. Tá, a gente reforça o prazo também. E só lembrando, pessoal, que a ideia da disciplina, né, é uma tentativa de continuidade, né, que os temas se complementem, né, então a aula da Bia, né, vai até a semana que vem, né, com essa parte prática, mas a ideia é que com as aulas do Rodolfo Bacarelli, né, da Baita, sobre modelo de negócios, descoberta do cliente e tal, vocês vão de certa forma, continuar esse exercício, aproveitar esse exercício já feito com a Bia, né, para o trabalho final, depois que vocês têm que entregar, né. Então, para vocês terem em mente também essa questão da continuidade, né. Acho que, Bia, queremos te agradecer e te liberar agora, né, porque... Já legal, gente. Ficou um tempão falando e agora a gente fica aqui com o pessoal sobre essas coisas mais acadêmicas dos grupos aí. Legal. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelos feedbacks e vejo vocês na terça-feira, então. Passo. Andréia, se eu não passar hoje, amanhã logo cedinho eu te passo esse slide, porque daí eu já acrescento esse outro para a gente não deixar muito tempo. Tá bom?
Tá bom, Tchau, Obrigada. tchau, gente. Parabéns, Bom parabéns. descanso. Boa noite, tchau. Boa noite, Tchau. tchau. Gente, então agora Mariana, acho que vai começar a falar, né, Mariana, sobre a distribuição dos grupos. Nós temos agora 10 grupos formados, né? Então, Mariana, fica à vontade. Então, a Andrea me passou, né, o que vocês, a forma aí como vocês estavam se organizando, né, do Rodrigo ali e a Janaína, né, tá sem grupo, né, não vi mais ninguém. E tem também do documento lá que ela tinha passado, né, que tinha um grupo com 2 pessoas, um outro com um só. Então, o que a gente precisa é grupos de pelo menos 3 e no máximo 6 pessoas, né? Então, a nossa sugestão é que as pessoas que estão sem grupo agora se juntem com essas outras pessoas que estão sem grupo também. Vocês podem fazer isso por vocês, ou nós podemos, eu e a Andrea, fazer essa junção, vendo ali conforme o pessoal está se manifestando. Vocês estão me ouvindo? Deu uma falhada no seu som, mas dá para ouvir sim. Porque apareceu uma mensagem aqui que estava... A sua conexão acho que ficou ruim um pouquinho, mas já voltou, já está melhor. Mariana, uma coisa que eu queria acrescentar é que assim, a gente não tem visibilidade dos grupos formados pelo pessoal da universidade, porque Sim. Até agora tem acho que 1 ou 2 pessoas que já estão nos grupos misturados, né, com o resto do pessoal que já estava matriculado regularmente, que até passaram os nomes, né? O Felipe Santiago Caetano, a Vanessa Ribeiro e a Arilda, mas o restante não. Então, talvez se vocês... Eu vi que o Sérgio está querendo compartilhar o grupo dele. Sérgio, me passa no privado que eu já atualizo aqui a planilha para todo mundo. Agora, eu vejo que tem vários alunos regulares que nem se manifestaram, né? Nem no mural, nem por e-mail, nem nada, e não estão em nenhum grupo. Então, assim, uma pergunta também com relação ao pessoal da universidade, né, do programa universidade, se vocês estão tendo contato, né, com a Rosângela, né, com relação às informações. Mas eu acho que, para facilitar, como vocês têm o contato da Andrea, eu acho que a comunicação fica melhor se, né, ela for diretamente com a Andrea e eu e ela vamos organizando isso daí, né? Da parte dos alunos que são regulares e ainda não se manifestaram, é o seguinte, a gente teria, na verdade, hoje seria o prazo, mas a gente pode considerar até amanhã para que essas pessoas se insiram em algum dos grupos, né? A planilha... A Andrea tem uma planilha compartilhada, né, lá no Classroom. Enfim, quem não participar de nenhum grupo e não entregar o trabalho, aí vai ficar sem avaliação, né? Então, a orientação está dada, né? Como tem pessoas aí sem grupo, minha sugestão é que esses sem grupo se juntem, né, em um grupo, tá? A Mariana está falando aqui no chat que ela é ouvinte. No caso de ouvinte, Mariana, aí essa atividade para as pessoas que estão, né, regularmente matriculadas, né? Então, ali, a Arilda, né, falou sobre... sobre a questão da Rosângela, né? Então, acho que fala direto com a Andrea. E aí, Andrea, você consegue incluir esse pessoal no Classroom do programa Universidade?
Posso incluir, é que esse não tinha sido o comando inicial, né? Mas aí a gente pode incluir cada um. Fica como ouvinte. Eu não sei se tem algum problema com o e-mail, porque eu tentei incluir alguns alunos através de Gmail ou outros servidores e não aceitava. Então, não sei se tem algum problema técnico desse tipo e como que a gente consegue resolver isso. Uhum. Eu sei que tem mesmo essa limitação mesmo. Eu acho que pode ser, então, por a comunicação por e-mail diretamente com a Andrea, né? Porque talvez a Rosângela, com toda essa questão aí da paralisação, né, esteja com acesso mais restrito, né? Pois é. E eu estou colocando aqui, gente, as informações que a gente precisa para incluir esses nomes do programa Universidade nos grupos, qual é o tema do grupo, quem são os integrantes, eu preciso do e-mail de cada um e também que vocês me definam qual é a origem, né? Como tem gente passando o nome que é da universidade e outros que não são, que são alunos regulares, eu preciso fazer essa diferenciação de que curso você, além do curso, para saber se é graduação, pós-graduação ou do programa universidade, ou se é aluno especial também. Então, quem já passou, quem já é aluno, que já pôs o nome lá no Google Classroom, por favor, complementem as respostas, porque tem muita gente que não deu todas as informações. Tá? Tem uns que não deram o RA, tem outros que não deram qual a origem e os e-mails. Então, eu preciso dessas informações, porque isso vai ser essencial para as próximas aulas, que a gente já vai dividir vocês em salas virtuais. Então, se eu não tiver essas informações, eu não vou conseguir dividi-los em salas virtuais. E é importante que isso seja feito previamente para a gente não tumultuar a aula virtual a semana que vem. Andréia, tem um pessoal pedindo seu e-mail. Você digita lá, por favor? Então, que o pessoal está realmente dizendo que está sem contato com a Rosângela. Isso realmente dificulta, né? Tá bom. Vou pegar aqui. Sumiu minha tela do chat. Certo? Aqui está meu e-mail, gente. Acho que é isso, né? Eu queria saber se tem aí, se está ouvindo aqui, alguém está ouvindo, tem alguma outra dúvida sobre estar sem grupo, está com um problema de acesso, tem dificuldade dos formulários, porque muito pouca gente mandou os formulários, né, que são as avaliações, que a gente manda aula a aula. Eu estou vendo não consigo ver o nome da última pessoa aí que perguntou sobre se for está trabalhando com uma tecnologia da universidade, mas não vai participar do desafio, né? Acho que é John o nome. Deixa Joanes, eu ver. Joanes, isso. Eu preciso verificar essa informação com o pessoal da Inova, porque mesmo no caso do pessoal do desafio, o que acontece? As pessoas, elas preenchem e assinam um termo de confidencialidade, né? Porque a leitura daquela patente é para os fins do desafio e tal, né? Então, tem também ali um compromisso, né? Então, eu não consigo te dar essa resposta agora, eu preciso checar internamente, ver se tem essa possibilidade, e aí vou anotar aqui, qualquer coisa eu falo com a Andréia e a gente te responde.
Gente, o Forms, ele você tem que colocar lá na parte de atividades, em cada uma das salas, você preenche o Forms, dá o send e ele automaticamente vem para a gente. Não fui eu que configurei esse Forms, mas normalmente você tem a opção também de mandar uma cópia automaticamente para o seu próprio e-mail. Para vocês terem uma ideia, a aula do professor Paulo Lemos, nós só temos 7 Forms entregues. Apenas 7. Na aula do Caê Castelli, nós temos 5 Forms entregues. E na aula do professor Newton, nós temos também 5 Forms entregues. Então, se alguém mandou e ainda não chegou, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Então, tenta dar uma olhada, tenta refazer de novo para a gente receber esse formulário, que é muito importante, e isso aí faz parte da avaliação, né? Eu vi que a Patrícia Strasser comentou também sobre a questão da patente, tá? Então, vou verificar da mesma forma que para o Johannes. Gente, quem por acaso não acessou a aula semana passada, já está na página da Inova no YouTube. Então, essa parte fica mais fácil. Os formulários de avaliação foram todos foi um link através do Google Classroom e, novamente, para quem é do programa Universidade, esse link foi através da Rosângela. Então, cai na mesma questão, tá? Então, acho que é isso. Com relação aos grupos, eu vi aí que o Luiz Verri falou que gostaria de ser adicionado um grupo. Então, quem ainda falta... Olá, seja muito bem-vindo à Agência de Inovação Inova Unicamp. Gente, desculpa, eu estava procurando eu ia mandar para vocês aqui o link da aula do CAE da semana passada, tá? Então, Luiz, tem um grupo que tem 2 pessoas, a gente vai te incluir nesse grupo para ficar com pelo menos 3, tá? E quem ainda não está em nenhum grupo, ou forma ou se insere em algum. Eu acho que é isso, né? Já são 9 horas. O Ezequiel está perguntando aqui, queria confirmar se o grupo da Arilda está ok a inscrição no desafio. Eu não consigo ter acesso ao site de inscrição no desafio. Então, o desafio é outra o desafio coisa. É com a equipe do desafio, provavelmente vocês estão recebendo, enfim, vão receber orientações via desafio, tá? E apesar de ser uma iniciativa da Inova, não é a mesma organização aqui da ENE. O desafio, sábado tem o workshop, quem está inscrito vai receber as informações agora durante essa semana com os próximos passos. A Tatiana falou que já respondeu, mas ontem veio um e-mail lembrete para responder até hoje. Sim, esse e-mail eu mandei para todo mundo, justamente porque eu vi que tinha um número muito baixo de respostas. Então, isso é normal. Se você já respondeu, simplesmente desconsidera o e-mail. Então, tá ok, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar por e-mail e a gente, na medida do possível, vai tentando solucionar, apesar da falta da presença física, né? Para nós também está sendo um desafio, né? Organizar tudo isso
remotamente, então a gente conta aí também com a e paciência de vocês, né, mas que a gente vai conseguir ajeitar. Tá bom? Obrigada aí pela presença de todos. Já caiu pela metade do que tinha lá desde o início, porque também já está tarde, né? Então, bom descanso para todos e até terça-feira que vem. Até mais.